A história começa como todas as histórias de todo mundo, com o ônibus passando, mas com o nascimento. E é no dia 18 de novembro de 2321, às 7h30 da noite, que nasce a nossa personagem. E assim que ela nasce, ela se torna órfã. Sua mãe acaba morrendo no parto e seu pai. E um grande ponto que eu quero levantar: as distinções de países são muito diferentes da que a gente tem nesse universo. Eles já passaram por muitas guerras, então eles meio que agora eles compartilham algumas coisas, se ajudam, porque o planeta é meio merda, vamos dizer assim. Então eles têm uma conexão muito grande entre um e outro, principalmente porque, vamos dizer assim, tem trilhos e mais trilhos de trem super rápido que passam, por exemplo, do Brasil até a Europa em 20 minutos. Sonho, né? E a nossa personagem nasce na Colômbia, mas ela acaba sendo enviada para um orfanato no México, onde ela vai passar os 6, quase 7 anos da vida dela. E assim que ela começa a ter percepção de cores, de tudo, ela percebe que ela é diferente, porque ela não enxerga o mundo da mesma forma. Ela enxerga o mundo em preto e branco. E por causa disso ela vai passar por vários médicos, porque eles vão tentar arranjar uma solução ali para corrigir. Como disse, são 2321, então a medicina tá bem avançada, só que eles não encontram uma razão plausível ali do porquê ela é desse jeito, e isso acaba criando uma ânsia nela de descobrir. Por isso que logo cedo ela vai crescer mentalmente muito rápido, vai começar a ler livros de adultos lá para os seus 4 anos de idade. E uma das funcionárias desse orfanato vai perceber isso e vai acabar auxiliando ali, vai sempre manter ali o arquivo dela atualizado, além de manter ela longe da escola, praticamente, porque ela já está muito avançada para a idade dela. É como se colocar um adulto numa escola de criança, praticamente. E é assim que ela vai se desenvolver. Porém, em seus sonhos são bem vívidos, cheios de cores, e às vezes parece quase uma visão. Talvez seja uma visão. E ela acaba percebendo isso quando ela tem por volta de seus 5 anos de idade. E ela acaba encontrando um gatinho ali na cozinha, onde ela sempre ia roubar comida, como uma bela criança. E assim, diariamente, quase todos os dias, ela vai nessa cozinha, não só para roubar comida, mas para alimentar esse gatinho que ela não sabe de onde que vem, ou se ele tem um lar, mas ele sempre aparece. Porém, em uma noite ela sonha com esse gatinho sendo atropelado. E no dia seguinte, ele não retorna. É nesse momento que ela percebe que são realmente visões. E que às vezes pode ser de futuro, e às vezes pode ser do passado, ou até mesmo do presente. E naquele momento, naquela cozinha, ela percebe que ela nunca vai ter uma vida normal. E isso coloca mais lenha na fogueira dela tentar descobrir o que ela é. E é nesse momento que ela começa a ter um sonho muito diferente de todos os outros. Talvez porque tinha mais intensidade, porque ela sentia cada sentimento de ambos os lados. E nesse sonho está de noite, e ela está no corpo de uma pessoa. Ela sabe que não é ela, mas é como se ela fosse por um período de tempo. E nesse sonho ela é um garoto, e ela sente esse garoto se desfazendo, quase como se estivesse na beira da morte, ou com muita dor. Ela não sabe muito bem, e quando ele abre os olhos, ela vê um cara, um homem apontando uma arma para ela. Só que ela não sente medo. É como se ela quisesse isso, como se fosse realmente o seu propósito ali, o seu ponto final. E daquele ponto ela consegue ver algumas lágrimas, como se o homem que segurava aquela arma não quisesse fazer aquilo também, como se ele estivesse sendo obrigado. Então ele atira, e no momento que a bala entra em seu crânio, ela acorda. E isso começa-se todas as noites. E todas as noites ela acorda chorando ou gritando, com medo. Então, quando ela acorda, ela pega um livro tentando descobrir o porquê. Ou ela vai ali pro quarto da Júlia, que é a pessoa que cuida dela no orfanato, e fica ali olhando para as fotos antigas dela, tentando encontrar algum meio de sonhar com aquelas fotos e não com aquele garoto. Mas isso nunca acontece. Então um dia
numa segunda-feira. Ela acorda mais uma vez com a sensação da bala em seu crânio. Só que dessa vez ela não vai para o quarto da Julia e nem fica ali em seu próprio quarto compartilhado. Ela vai para o parquinho, porque ela sabe que a maioria das crianças estão em aula, então ela vai lá, senta ali, começa a folhear o livro. Então ela folheia, lê alguns trechos, folheia, procurando algum nome técnico, alguma coisa. Mas o que realmente chama a atenção dela é a areia sendo amassada, o som de passos que se aproximava lentamente dela. Mas, como ela está ali no orfanato, ela acredita que seja algum funcionário. Mas, quando a sombra oculta ali a sua leitura, é quando ela olha para cima. E ali em cima, ela vê o homem de seus sonhos, aquele que apontava a arma, bem mais velho. Provavelmente lá para os seus 50, 60 anos. E assim como em seus sonhos, ele parece estar triste, cansado, como se não quisesse estar realmente lá. Ele não fala nada, ele apenas estende a ela uma carta. E nessa carta está escrito para Susan. E pela primeira vez, ela reconhece aquele nome, como se aquele nome fosse dela, e não aquele que deram a ela. Então nesse momento ela sabe que a carta é para ela. Então ela abre a carta. E nessa carta, o garoto de sua visão fala justamente que ela nasceria no dia 18 de novembro de 2321, às 7h30 da noite. E que logo cedo ela se tornaria órfã. E que ela não veria o mundo como a maioria veria. Seria entre o preto e o branco. Porém, os seus sonhos seriam coloridos. Porém, não apenas coloridos, mas uma visão além do tempo e espaço. E que, a partir de agora, ela não teria, nunca poderia ter uma vida normal. Porque o que ela tem, essa habilidade, não podia cair em mãos erradas, porque um dia já caíram. E que assim como ele, ela teria que seguir um caminho completamente como um fantasma, pela proteção de todos, até o seu final. Então ela fecha a carta e olha para o moço. E é nesse momento que ele fala que nunca queria que isso acontecesse. Queria que poder dizer algo bom para ela, que haveria um futuro, mas que ele já havia visto essa história, que aquele garoto que ele havia ajudado era o seu melhor amigo, e ele protegeu por algum tempo esse garoto, até o seu fim, e que agora é obrigação dele proteger ela. Então, como uma criança que ela é, ela pergunta, então eu devo me esconder e esperar o fim? E ele fala, sim. Que ele queria poder dizer ao contrário, mas seria completamente mentira. E que todo mundo que a conhecia ou que teve contato com ela, suas memórias já haviam sido apagadas. E que daqui pra frente ela teria que ir com ele, até o momento que ela teria que seguir sozinha. E ela sabe que precisa ir com ele. Talvez lá no fundo seja porque ela quer saber o que ela é, ter resposta, e ela sabe que aquele cara tem a resposta. Ou talvez porque lá no fundo ela saiba o que ela realmente é e que não há escapatória. Então ele estende a mão e ela segura, pegando ali impulso para se levantar ali do chão, deixando ali o livro cair. Ela olha novamente para ele. Ela vê ele em uma maca, em seu último sopro, sendo levado em uma ambulância. E quando ele olha para ela, ele sabe que ela viu isso. Ele sabe que ela viu o final dele, porque ela fez o mesmo olhar que o seu amigo sempre fazia, como se tivesse visto um fantasma, como se não quisesse ver. Então ele não pergunta, porque assim como ela, ele também não quer saber seu fim, porque ele viveu tanto tempo ouvindo os futuros de tanta gente, que ele percebe que isso não é o que realmente importa. Então juntos eles vão para um carro e deixam para sempre ali o orfanato. Então eles se vão. E ela promete a si mesma que ela ia se preparar, que no dia que ele se fosse embora ela estaria pronta. Mas ela não estava. Por isso que quando ele cai no chão, se contorcendo de dor, em um infarto fulminante, ela sabe que nunca estava pronta, mas não havia como impedir. Então ela apenas chora enquanto vê a ambulância levá-lo para sempre
E ela, pela primeira vez, se sente realmente sozinha. Eyes glow like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her.